Bom dia, Igreja do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste lugar para poder conduzir você até a presença do Senhor. Onde você está agora, tenha liberdade na tua casa, na sala, se é no quarto, em qualquer lugar que você estiver. Tenha liberdade com o Espírito Santo, convide o Espírito Santo, chama Ele, porque Ele é uma pessoa, Ele é real. Chama Ele e adore ao Senhor com todas as suas forças, com todas as suas forças. Vem, Espírito Santo, encha cada casa, encha cada vida. Mova o céu, Senhor, rasga os céus e entra dentro de cada casa, de cada família, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Mais pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, faz teu querer em mim. Declaramos juntos, faz teu querer em mim. Declaramos juntos, faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Sim, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Nós nos rendemos a Ti, Papai. Nós cremos que o Senhor, Deus, é aquele que sempre luta por nós. Nós cremos, Jesus, que o Senhor está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo sem cessar, sem parar pela Tua igreja. Nós temos a certeza, Deus, que o Senhor está à frente de todas as nossas guerras, de todas as nossas batalhas, em todas as aflições, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós cremos, Jesus, nós cremos, Pai. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Por isso
nós cremos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Em adoração, em adoração, em oração. Em adoração, em adoração, em rendição. Em adoração, rendição, em oração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declara na tua casa. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que nós devemos lutar as nossas guerras todos os dias, em oração, em adoração, crendo na palavra, crendo no Senhor, crendo no Espírito Santo, crendo que Deus é real, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. Shalom, que bom que você está conosco. Eu queria pedir, antes de mais nada, que você compartilhasse o link para os seus contatos, para os seus amigos. E você que ainda não fez a inscrição no nosso canal, vá lá agora e já faça a sua inscrição. Sabe, em Salmos 23, versículo 6, diz que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A fidelidade, a bondade de Deus está sempre conosco. O Senhor não muda. Ela permanece independente das circunstâncias, independente daquilo até mesmo que nós possamos estar fazendo. E a nossa fidelidade? Como anda com o Senhor? Sabe, ser fiel é ser constante, é perseverar, é não mudar diante das circunstâncias. E as circunstâncias hoje estão completamente mudadas. Algo novo que nós nunca vivemos, estamos passando neste período. Mas nós devemos manter a nossa fidelidade. Por isso eu queria pedir para você que pode, continue doando alimentos, material de limpeza, higiene pessoal para a nossa obra social. E mais importante ainda, a nossa fidelidade, a casa do Senhor, deve ser mantida. Por isso, entregue os seus dízimos, as suas ofertas, faça o seu depósito nesse número de conta que está aparecendo aí. Não deixe de ofertar e de entregar os seus dízimos ao Senhor. E muito importante também, após fazer o depósito, encaminhe esse comprovante, pode ser uma foto, através do WhatsApp do número que está aparecendo também, junto com a conta bancária. E agora, eu quero que juntos possamos receber uma palavra do céu para nossas vidas hoje. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei um final de semana sem estar ministrando a igreja e já estou com saudade. Eu sei também que você já estava com saudade de ouvir a palavra. E eu quero nessa noite, nesse dia, nessa manhã, estar trazendo uma palavra para você, para a igreja, para cada coração. Eu espero que você esteja aberto, sensível à voz do Senhor, sensível àquilo que Ele quer falar com você, aquilo que você quer ouvir. De repente, não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a palavra que Deus quer ministrar para você nessa manhã. Então eu gostaria de, desde já, pedir para você, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu sei que muitos de vocês já estavam preparando o ambiente na sua casa, já fomos abençoados com esse período do louvor, da adoração, mas é importante que você, antes mesmo
de começar o nosso culto, de entrarmos no ar, que você já começasse a estar formando o ambiente aí na sua casa, com louvor, com adoração, já consagrando esse momento, esse tempo. Então eu quero convidar você, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, queremos consagrar esse tempo ao Senhor, queremos, ó Deus, consagrar o nosso coração, as nossas vidas. Pai, eu quero colocar a vida da igreja diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja ministrando a cada vida nessa manhã. Senhor, queremos estar falando sobre, ó Deus, a família, queremos estar falando sobre a paternidade do Senhor, a paternidade que Tu tens para nossas vidas, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor quer nos revelar a nossos corações como o Pai que nos ama, que nos perdoa, que nos sara, que nos vivifica. E por isso nós consagramos desde já esse tempo ao Senhor. Consagramos nossas vidas, consagramos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, Deus. Que toda honra, toda glória sejam dadas unicamente ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos, queremos estar falando um pouco mais a respeito da família, né? E sabemos que há uma bênção sobre a família, e estamos influenciados com esses princípios estabelecidos pelo Senhor desde o início da criação. Então nós queremos estar tocando, falando um pouco sobre a paternidade. E sei que esse tema tem sido muito falado, muitos pastores ministrando, muitas pessoas falando sobre isso. Mas eu sei que às vezes pode incomodar o seu coração em algumas coisas, mas é importante que você esteja aberto e sensível àquilo que Deus quer falar e quer mudar na sua vida, mudar na sua casa, no relacionamento familiar, dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, e isso reflete na vida da igreja também. Amém, querido? Então eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, onde já tem uma promessa de Deus, onde já tem Deus ali já trazendo uma verdade, trazendo um despertamento para nossas vidas, uma promessa para nossas vidas. No livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3 nos diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, uma promessa para a vida de Abraão, e ela serve para a minha vida, serve para a sua vida, serve para a sua família. E aqui já no final desse versículo diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu tenho certeza que através de você conhecendo a verdade, a palavra de Deus, automaticamente, querido, Deus quer que você, a sua casa, a sua família sejam de bênção, seja um canal de bênção para centenas e milhares de famílias que estão carentes e necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Aí no livro de Hebreus também, capítulo 11, versículo 7, fala que foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé, simplesmente, o que aconteceu com ele? Ele obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvas. E naqueles dias muitas famílias se perderam porque não obedeceram ao comando de Deus através dos seus profetas. E nesse dia, nessa manhã, Deus está trazendo um despertamento para a sua casa, para a sua família, por áreas que precisam ser consertadas, precisam ser resolvidas. Amém? E Deus preserva esse modelo que é a família. E dentro desse princípio de família, sabemos que os pais, eles têm uma liderança natural. E segundo a psicologia, parentalidade, ele vem do inglês parenting, e representa o conjunto de ações e práticas desempenhadas pelos pais, com o objetivo de assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da criança em um ambiente seguro, de forma que a criança possa atingir a maturidade progressivamente. E envolve o cuidado físico, emocional e social, controle e disciplina e desenvolvimento. E aqui nós sabemos que o pai ou os pais têm um poder muito grande de trazer cura ou de ferir.
Os pais têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Dessa autoridade que ele tem, ele comunica, ele transfere para o filho. E dentro dessas verdades, ele passa para os filhos pelo menos 3 princípios, ou 3 valores que vamos estar mencionando aqui. E que elas foram emplacadas ou foram retirados pelo pai. E pela presença ou pela ausência. E sabemos que existem muitos outros valores. Nós vamos estar falando de 3. Então, 3 desses valores são a direção, limite e proteção. Seria importante que, se você puder fazer a anotação e depois você está revendo tudo isso. Então, dentro desses 3 valores, vamos estar falando sobre direção, limite e proteção. E às vezes esses princípios, queridos, eles atuam em nossas vidas, no nosso dia a dia, e você nem percebe. Quando estamos tendo a nossa vida, o nosso dia a dia, e dentro desses princípios, muitas vezes você nem percebe, mas elas estão atuantes em nossas vidas. A primeira delas, o primeiro ponto, fala da direção. A direção fala do pai. O pai ele dá a direção para o filho. Quando o pai segura o bebê na vida natural, ele segura o bebê olhando para frente, ele coloca o pescoço, ele coloca a criança de frente. Ele nunca coloca, dificilmente você vai ver ele colocando para trás, mas sempre para frente. Algo tão prático. E a falta dos pais, ele pode gerar uma baixa estima, a falta de propósito, uma falta de direção. E na Bíblia geralmente era o pai que dava o nome ao filho. E na Bíblia todo nome ele tem um significado. O próprio Jesus, o significado é Emanuel, Deus conosco. Quer dizer, o Deus presente. Um outro exemplo também, Raquel, a mãe de Benjamim, ela morreu no parto. Depois você pode ver no livro de Gênesis 35, versículo 18. Mas antes que ela morrer, ela deu o nome Benoni. E sabe qual é o significado de Benoni? Filho da minha dor. Agora você imagina esse menino crescendo com esse nome e esse significado. E no começo da criação, todos os nomes ele tem um significado. Mas aqui, de repente, o pai se levantou, o pai, sabendo disso, ele mudou o seu nome e disse: será Benjamim. Sabe qual é o significado de Benjamim? Filho da minha força. E aqui ele cresceu ouvindo isso, e isso gerou uma identidade nele. Então, quando nós não sabemos quem somos, não sabemos a nossa identidade, somos levados para qualquer ventos de doutrina, somos levados pelas mentiras, pelos enganos. E a falta dos pais vai gerar pessoas inseguras, que não se valorizam, sem identidade. E jovens que, muitas vezes, para serem aceitos nos grupos, acabam cedendo. Alguns, infelizmente, vão para o caminho das drogas. Mas algo que precisa ser gravado no seu coração, que você precisa tomar posse nessa manhã. Saiba, querido, você é diferente, nós somos diferentes. Sabe, Deus te dá uma oportunidade, Deus te dá a vida. Ele deu a vida para você, para que você tenha uma identidade. E no final nós vamos estar falando mais claramente a esse respeito. Sabe, você é especial. Deus criou você com um propósito. Você precisa entender isso, que Deus nos criou, Deus criou a sua vida com um propósito. Ele sonha com a sua vida. Ele tem sonhos, projetos para você. E sabemos que muitos de nós, acredito que a maioria, ou se não todos nós, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu, Deus te escolheu. Sabe, e precisa entender que alguém lhe deu direção, ou está te dando direção. E todos nós recebemos, não tem como. Mesmo que nossos pais não conhecem a palavra de Deus, mas eles nos dão uma direção. Muitas vezes certas ou erradas, mas eles acabam dando. E muitos, buscando ser aprovados, querem estar no centro para chamar atenção. E quando o pai amaldiçoa, são como rótulos em nossa memória.
né? E muitos deles acabam ouvindo no momento da fúria, do nervosismo dos pais, né? Começa a dizer: ah, você é igual à sua mãe, ou igual ao seu pai, do mesmo jeito, você não presta, você nunca vai ser nada. Ah, eu já sabia. E muitos sendo até acusados ou sendo culpados pela separação dos pais. E isso vai norteando dentro da pessoa, no seu interior. Mas, querido, como nós temos dito aqui, sabe, os pais, eles geram essa direção, propósito, a maneira que tem que ser feita, é os pais que fazem isso. Sabe, quem não tem paternidade são pessoas que elas não se definem, elas têm dificuldade na sua definição, na sua profissão, elas não se definem, sabe, em tantas outras áreas, em questão dos seus estudos, questões profissionais, na área até mesmo da atuação dela, e até questão espiritualmente, ela não se define em sua vocação, não aceita o pai natural e nem o espiritual, e rejeitam até mesmo o amor do próprio Deus, porque lhe falta essa identidade. Mas você precisa crer que você tem um chamado. O que está faltando muitas vezes, você nessa sua insegurança, você precisa acreditar que existe um Deus que nos ama. Sabe, precisamos ter essa cultura da honra, de olhar para as virtudes das pessoas. Interessante que a Bíblia diz, fala que Jesus, quando ele olhou para Pedro, viu naquele homem, um homem ousado, um homem corajoso, um homem que não tinha estudo, mas Jesus olhou para ele, e quando ele teve esse encontro com Jesus, e fala que Jesus investiu na vida dele. Ele era um simples pescador. Moisés, Deus investiu, ele tinha suas dificuldades no falar, ele era gago. Deus olhou para o seu coração. Davi era um homem de guerra, ele teve tantas falhas, mas sabe o que atraiu o coração de Davi ao Senhor? Ou o que atraiu Deus para a vida de Davi? Foi o seu coração quebrantado, coração rendido ao Senhor. Uma das coisas que muitas vezes, jovem, quero me dirigir a você, muitas vezes você não vai ser aquela nota 10, não vai se destacar na faculdade, mas devido ao seu relacionamento com Deus e o seu reconhecimento da paternidade de Deus, sabe o que pode acontecer? Quando você abraçar alguém, essa pessoa, ela vai ser curada, porque você vai transmitir o amor de Deus a ela. Sabe, você pode ser alguém que acalma o coração, vai acalmar o coração de muita gente, porque você está entendendo, você está rendendo a sua vida ao Senhor Jesus. O segundo ponto fala de limites. Aqui foi feita uma pesquisa com alguns jovens que cometeram alguns delitos e acabaram sendo presos, e foram perguntados a eles: onde estava o seu pai? Ou onde está o seu pai? A resposta deles foi: eu não sei, eu não tenho pai, o meu pai morreu. E aqui dentro disso nós sabemos que a falta de um pai ou dos pais faz toda a diferença. Vai faltar a referência para a vida do jovem, do rapaz, da moça. E a gente sabemos que as consequências da falta de um pai ou dos pais são terríveis. Por isso fala dessa responsabilidade, a maneira que os pais, eles têm um papel fundamental na vida de uma criança, porque são os pais que estabelecem limites, são como fronteiras que nos protegem, que protegem a criança. Só que esse limite, ele pode ser muitas vezes colocado
por medo, você gerando medo, ou por honra. Há pais que colocam limites que quando está chegando em casa todos tremem, todos correm, porque está chegando a autoridade máxima em casa. E muitas vezes o filho obedece com medo da agressividade, da grosseria. E o que pode acontecer, querido, que o filho completasse os 18 anos, ele vai se sentir livre. E aí eles decidem ultrapassar todos os limites. E aí o que acontece? Porque não foi ensinado o temor, os princípios, mas foi ensinado simplesmente a ter medo. Porque quando o pai coloca o limite do medo, a primeira oportunidade que o filho tiver, ele vai sofrer. E a gente sabe que muitos dos filhos que ultrapassaram os limites, eles sofreram danos terríveis, ou estão sofrendo danos terríveis até hoje. Então cuidado quando você chama o seu filho de rebelde. Toma cuidado no seu momento de ira, no seu momento, sabe, do fervor ali. Guarda o teu coração, policia o teu coração, sabe, mede muito as suas palavras, porque quase sempre o pai agressor, ele gera a rebelião, e a falta de limite gera tudo isso, inclusive o que? A libertinagem, onde eles aprontam, fazem o que bem entendem, porque não foi ensinado a questão dos limites da maneira correta. E a gente sabe que os dois extremos fazem isso. E os pais que dizem para o filho: olha, isso é prejudicial para você. Eu lembro aqui que vocês sabem, eu tenho 5 filhos. E eu lembro que os meus meninos, no período da adolescência e para jovem, tiveram muitas dificuldades, muitas lutas, enfrentaram muitas situações que graças a Deus que a gente sempre, desde pequeno, ensinamos a eles a questão dos limites, a questão do temor a Deus. E sempre eles nos procuravam. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estão com as suas famílias, ensinando os seus filhos. Sabe, querido, e há uma oportunidade para mim e para você, pai, mãe, para você, filho. Sabe, Deus te dá uma oportunidade ainda hoje de você fazer mudar a história. A sua história pode ser diferente. E sabemos que temos que ensinar desde pequeno. Nós como pais, precisamos ensinar os nossos filhos desde pequeno o certo e o errado para os nossos filhos, e elas assumirão a responsabilidade. E no livro de Provérbios 22:6 é muito conhecida a passagem. Todo mundo conhece. A minha versão diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, até o fim da vida dela não se desviará dela. A outra versão fala: ensina o caminho que seu filho deve andar, que mesmo quando for velho, ele jamais vai se desviar. Agora, isso aqui não é simplesmente fazer uma leitura, mas é o ensinar, é o dia a dia, é estar junto a todo momento, independente da situação. É ensinar. Isso aqui está falando questão dos limites. Nós falamos agora há pouco da direção. Então fala desde pequeno nós já temos que estabelecer os limites para os nossos filhos. Porque, querido, depois que ele tiver passado a adolescência, para jovem vai ser muito difícil você conseguir fazer isso. Mas enquanto ele está pequeno, você consegue trazer para o seu colo, e você dá direção para ele, mostrar para ele, ensinar. A Bíblia diz que é ensinar. No livro de Deuteronômio fala que nós temos que ensinar os nossos filhos, orando a palavra com eles o dia todo, o tempo todo. Porque vale a pena esse investimento, querido. E você vai ensinar a ele o temor a Deus, o limite que Deus estabelece para nossas vidas, para a sua vida. Então aquilo que você, como os pais, imprimir como limite, o temor do Senhor dentro dele, querido, vai sobressair. Eles vão aprender, eles vão viver isso. Sabe, as palavras dos pais definem o que seus filhos são e serão. Os limites devem ser ensinados pelo exemplo e pela honra.
a primeira coisa é o que ele vai aprender se você é exemplo. Se você, como pai, como mãe, são exemplos para a vida deles. Nós somos espelhos, eles se espelham em nós. Eles vão olhar para nós, ele vai olhar para você, querido. Se você realmente anda no temor do Senhor. Porque se você vai querer ensinar ele no temor do Senhor, você precisa estar caminhando no temor do Senhor. E o terceiro ponto fala da proteção. Proteção fala que os pais, eles trazem essa sensação de segurança. Eu sei que eu vejo lá em casa, quando não estou, a minha esposa, o mesmo menino, pai, você vai demorar, você já está chegando. Querido, quando eu estou em casa, olha, é eu que tranco as portas, é eu que fecho as portas, é eu que vou ver se tem alguma coisa fora do lugar, que precisa ser arrumado. Lógico, eu não sou perfeito, tenho as minhas falhas, mas aquilo que é colocado para mim, a minha parte, como transmitir essa segurança, é importante. Sabe, a gente sabe que os pais, eles têm essa parte cabe a eles. Sabe, a gente sabe que tem muitas pessoas com promessas de Deus na sua vida, só que você não consegue descansar, porque os jovens, de repente, por problemas com os seus pais, eles sabem que ele tem uma promessa, que você tem uma promessa, mas por causa do atrito, relacionamento com os pais, sabe, ele não consegue ter paz, não consegue viver a vida que Deus tem para ele. Alguns casos de algumas situações, de muitas vezes aquela questão, olha, seu pai prometeu e ele não cumpriu. De repente ele disse que ele ia só até ali e nunca mais voltou. E aí você ficou com aquele coração partido, sem proteção, triste, amargurado, preso. E aí o que acontece? Você se sente a pessoa inseguro. Aquilo que você vai fazer, você não tem segurança, porque você não foi ensinado a ter essa segurança, ou você se sente inseguro de assumir compromissos e responsabilidades. Então, são os pais que nos defendem, nos trazem para esse ambiente de segurança. Porque quando os pais não exercem essa função, ele deixa os seus filhos à mercê do medo e das seduções do mundo. Então, a falta da presença física dos pais, ela gera essa carência, querido, tão grande na vida de uma criança, que quando o primeiro sinal de segurança, sabe o que vai acontecer? O primeiro sinal de segurança que ela sentir, ela vai se entregar. Infelizmente, querido, as redes sociais estão cheias. O cuidado que temos que ter, o cuidado que você precisa ter com seus filhos. Nunca deixar as vontades, precisa colocar os limites. Sabe, muitos buscam suprir a segurança nas drogas, na depressão, até mesmo no ativismo religioso. Pode ser uma forma de se esconder. Às vezes se esconde até mesmo atrás do dom que você tem, atrás do ministério, para se esconder da insegurança, do medo. E muitos se rebelam, mas às vezes é a forma de dizer: olha para mim, eu estou aqui. Pode ser uma carência, querido. Sabe, querido, há tantos exemplos dentro da palavra. Interessante que quando nós olhamos dentro da história de José, a Bíblia diz que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele subiu para o seu pai, disseram que ele estava morto.
Mas a Bíblia diz que passaram-se o tempo e eles encontraram. E José tinha tudo para não perdoar os irmãos dele. Mas a Bíblia diz que ele perdoou os seus irmãos. De repente hoje, nessa manhã, você precisa pedir perdão. Você precisa consertar a sua vida. Por você se sentir a pessoa mais desprezada, mais abandonada. De repente hoje, nessa manhã, você precisa consertar a sua vida. Não importa o que fizeram com você, não importa o que seu pai fez, não importa com o que a sua mãe fez, não importa o que eles têm feito. E assim vice-versa, os pais a mesma coisa. E fazer um conserto nessa manhã, pedir perdão. Olha, eu preciso consertar a minha vida. Eu quero render o meu coração ao Senhor. E a Bíblia diz que fala da mesma coisa de Jacó. Quando ele teve problema com Esaú, ele consertou. Interessante que para a gente ver a atitude de José, sabe o que aconteceu? Ele viu o exemplo do pai dele. O pai dele teve que fazer o conserto com Esaú. E automaticamente isso levou para a vida, José levou isso para a vida dele, como exemplo. E tanto quando teve um problema com a situação com os irmãos dele, ele liberou o perdão. E a Bíblia diz que Jacó, ele se humilhou, ele pediu perdão e se reconciliaram. Isso é gerado para o filho. Alguns conselhos para a cura pela falta da paternidade. Primeira delas, uma das coisas que você precisa fazer é urgente. Reconheça que você precisa de cura. Só existe cura para quem admite que está doente, querido. Admita que você não consegue fazer sozinho. Reconheça que você tem falhado. Assuma que você não tem conseguido romper esse medo, essa insegurança. De repente tem palavra de maldição sobre a tua vida que te atormenta a todo momento. O segundo ponto, entenda e perdoe o seu pai. Ele não podia te dar o que você não tinha, e muitas vezes não era o momento. E a gente sabe como é essa situação. Muitas vezes, por essas questões do relacionamento dos pais e filhos, e às vezes acaba jogando, usando essas artimanhas de hoje. A moda é um celular novo, né? O pai não compra, não deu, pronto, acabou, fechou. Não se fala, não pede bênção, não dá perdão, não libera perdão, e vai vivendo essa vida amargurada. Sabe, querido, algo também que de repente você precisa fazer. Se o seu pai, seus pais, se caso ele morreu, você precisa liberar ele também. Porque muitas vezes você está com a sua vida presa por causa dessas questões do passado que ainda não foram liberadas. Mas se ele está vivo, você tem que procurar ele. Eu te aconselho ainda a fazer isso hoje, agora. De você olhar nos seus olhos. Diga a ele: olha, eu te amo, pai. Ou diga: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Porque você não pode agir, querido, da maneira que você recebeu. Você precisa liberar seu coração. Porque é a maneira de você ser curado, é você abrir o seu coração, é liberar o seu coração. O terceiro, peça perdão a Deus. Se você foi rebelde, se tem sido rebelde. E uma das coisas que você precisa fazer, querido, sem apresentar justificativas. Muitas vezes você quer justificar o seu erro, você quer justificar a maneira que você tem se portado, a maneira que você tem, sabe, se levantado diante das situações, diante do relacionamento dos pais, e gerando aquele conflito, gerando aquele tumulto dentro de casa. Então, sem apresentar justificativa dos seus limites,
que foram ultrapassados e de repente feriram outras pessoas. E o quarto ponto, o principal delas, é você aceitar a adoção de Deus. Sabe, de você se render a Ele. No livro de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, querido, entenda, Ele é o seu Pai, Ele é perfeito, Ele não mente, Ele é sem falhas. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Sabe, Ele nunca fica ausente, Ele não te abandona, Ele não te agride, Ele não libera palavra de maldição sobre você. Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai, é o meu Deus, Ele te ama. Amado, aceite a adoção de Deus. Chame Ele de seu Pai, chame Ele de meu papai, meu paizinho. Ele é o teu Senhor, querido. E Ele te diz: eu quero te adotar para sempre. Ele quer te dar um propósito, querido. Se você tem andado sem propósito, Ele quer te dar um propósito. Mas você precisa aceitar a adoção dEle, de você entregar a sua vida a Ele. Sabe, Ele quer dar limites a você. Ele quer te dar proteção. Você vai receber a proteção dEle. Você vai receber o cuidado dEle sobre a sua vida. Ele te oferece isso. Ele tem te oferecido há quanto tempo? E quanto tempo você tem rejeitado tudo isso? Você tem rejeitado o amor dEle. Você tem rejeitado, você tem abandonado os princípios da palavra que Ele tem para você. Mas Ele convida você nessa manhã para você sentar à mesa. Mas de repente você pode justificar: mas eu nunca tive referência de pai. Sabe, querido, Deus quer começar com você, através de você, e você se dobrar aos princípios da palavra de Deus e viver e ser referência. Quando você tem a sua casa, a sua família, você vai entender e viver esses princípios e ensinar aos seus filhos. Ainda no 1 Efésios capítulo 1 versículo 5 nos diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe, querido, Deus te dá um nome, Ele te dá um sobrenome, Deus te dá uma identidade. Deus te diz: filho da minha força, você tem uma família. Sabe, você pode dar a volta por cima, Ele muda o seu nome, Ele dá a você uma identidade. Nós podemos ver exemplos claros de Jacó, quando ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que Deus falou: olha, você não será mais Jacó, você será Israel, porque ele teve um encontro com o Senhor. E você pode ter esse encontro com Ele nessa manhã, de ter o seu nome mudado, da sua identidade mudada. Sabe, de você decidir mudar, de você tomar uma nova postura. Não, a partir de hoje eu sou realmente uma nova criatura. Eu tenho essa presença de Deus, eu vou viver uma vida diferente, eu vou viver a palavra de Deus, os princípios. Eu aceito os princípios da palavra de Deus na minha casa, na minha vida. Toma posse disso. Sabe, querido, você tem um propósito bem definido. O Senhor se revela como Pai para mim e para você. Sabe, reconheça a paternidade de Deus. Lembre-se, olha, Deus te criou. Se você está vivo até hoje, porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você está vivo até hoje, junto com a sua família, quer seja só com o seu pai, quer seja só com a sua mãe, quer ser com os seus pais, querido, Deus tem um projeto para a sua vida. Ele sonha com você. Ele sonhou com você. Ele tem um grande projeto. Ele é um bom pai. Sabe, e nessa manhã eu quero convidar você. Você vai fazer uma oração de entrega.
Ah, mas eu já fiz, querido. Eu estou dizendo para você fazer hoje. Eu quero desafiar você a fazer hoje, porque hoje você está aceitando a adoção de pai, de Deus como seu pai, como Senhor na sua vida. Como nós lemos no livro de João 1,12, você precisa o quê? Receber a Jesus Cristo como Senhor e crer no seu nome. Não somente receber, mas crer. Crer que Ele vai mudar a sua história. Ele está mudando a sua história nesse dia. Ele vai mudar a sua vida. Sabe, Ele quer te ensinar a depender dEle. Eu queria pedir a você nesse exato momento, enquanto eu quero convidar os músicos para estar subindo, eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Sabe, onde você vai estar confessando o senhorio de Jesus, de aceitar a paternidade do Senhor sobre a tua vida. De repente você tem andado de qualquer jeito, tem andado sem direção, sem limites, tem feito do seu jeito, mas quando você se rende a Ele, você está dizendo: Senhor, a minha vida está debaixo do Teu controle, é o Senhor que governa a minha vida, é o Senhor que dirige os meus passos, é o Senhor que vai limitar a minha vida, a minha entrada e a minha saída. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, Senhor, eu dependo da Sua mão, eu dependo do Senhor. Eu gostaria de convidar você, fecha seus olhos e repete uma oração comigo. De repente tem alguém que está aqui pela primeira vez, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, mas eu gostaria que toda a igreja, todos nós pudéssemos fazer essa oração, mas que você fizesse com o coração quebrantado e rendido, e desejoso por mudança, desejoso de ser curado. Sabe, de você dizer: eu preciso dessa cura, eu preciso dessa mudança. E quem vai fazer isso, querido, é o próprio Senhor Jesus. Ele quer fazer no teu coração nessa manhã. Fecha seus olhos, repete comigo, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e eu creio no Seu nome. Eu creio que Tu és poderoso para mudar, para trazer cura na minha vida, nos meus relacionamentos familiares, e eu tomo posse nessa manhã da cura que vem do Senhor, Pai. Eu confesso Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu entrego a minha vida ao Senhor, Pai. Eu creio que Tu és poderoso para perdoar todos os meus pecados. Em nome de Jesus, Pai, eu confesso o Teu nome, eu me rendo a Ti e declaro: eu dependo do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, querido. Seja bem-vindo à família de Deus. Sabe, você recebe uma nova identidade, você recebe a cura, a restauração do seu relacionamento com seus pais e principalmente com o Senhor Jesus. Nós vamos ouvir um louvor e a gente vai voltar novamente a fazer uma oração para estarmos encerrando. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na
tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. O seu amor, Deus, o seu amor nos alcançou, papai. O seu amor tem alcançado corações nesta manhã, corações quebrantados, rendidos na tua presença. Senhor, eu oro, Senhor, abençoando a vida dos meus irmãos. Eu oro por cada pai, por cada mãe, Senhor, da graça, da sabedoria. Ó Deus, dá mesmo, Senhor, ó Deus, revelação do teu coração, para que eles possam ensinar os teus filhos os limites, a direção, a dependência do Senhor. Pai, a coragem, a valentia que procede de Ti, Deus. Senhor, usa, ó Deus, com a Tua graça. Pai, abençoa cada lar, cada família que vem enfrentando as crises dos seus relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus eu oro desde já e repreendo no Teu nome toda, ó Deus, toda intenção do diabo, todo espírito de destruição das casas, das famílias, dos lares. Senhor, nós profetizamos a paz que cede todo entendimento, adentrando em cada vida, Senhor. Ó Deus, trabalhe no coração desse jovem, dessa jovem. Gera, Senhor, o quebrantamento no coração deles se submeterem, Senhor, à autoridade, à submissão aos seus pais. Que eles se submetam, Senhor, aos princípios da Tua palavra, para que eles vivam a Tua verdade, Deus. Senhor, vem com a Tua cura, ó Deus, em nome de Jesus. Vem na cura, Senhor, ministra cura emocional nas feridas da alma, Senhor. Toda tristeza, Deus, que, ó Deus, se algum deles tem vivido isso, Senhor, vem com a Tua cura nessa manhã. Nós profetizamos a cura, a restauração, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Nós abençoamos cada coração, cada vida. Abençoamos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Nós profetizamos a cura, a restauração da saúde, Deus, no físico, Senhor, no corpo, nos pulmões, nos brônquios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sopra sobre aqueles que estão,
ó Deus, com a ameaça, Deus, da enfermidade, do câncer, seja quebrado, repreendido, em nome de Jesus. Nós abençoamos e declaramos a cura sobre essas vidas, Senhor. Vem sobre o teu povo, Senhor, estabeleça a ordem. Nós abençoamos essa nação, abençoamos o Brasil, abençoamos a presidência da República. Nós abençoamos essa nação de norte a sul, de leste a oeste. Venha tempos de refrigério, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Ó Deus, que a graça do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida do teu povo, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse momento tão especial, Pai. Por este dia, Senhor. Sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus. Amém.